Olá, pessoas. Esse é o podcast Café Mulheres e Vendas. Esse é o terceiro episódio do nosso podcast, um podcast destinado a elas, as mulheres que atuam em vendas, como executivas, SDRs, coordenadoras, gestoras, todas as mulheres que atuam no departamento comercial. Bom, no primeiro podcast, no primeiro episódio, e no segundo, tanto a Daniela da Kurtz quanto a Amanda da Haas falaram um pouquinho sobre a experiência que elas tiveram com relação à contratação de SDRs, ou de profissionais de vendas. Só que é um assunto muito interessante e eu trouxe uma pessoa hoje só para a gente desenvolver e conversar bastante, né, se aprofundar nesse tema que é contratação de profissionais de vendas. Como fazer, o que analisar, o que envolve toda essa etapa de contratação, principalmente de SDRs, porque muitas agências de emprego nem sabem exatamente o que é essa função. Então eu trouxe ela, que é uma especialista em contratação de insights, SDRs, profissionais de vendas. E por que ela é especialista? Porque ela já atuou com pré-vendas e ela já prestou consultoria de processos de pré-vendas para algumas empresas, para algumas startups. Então, eu trouxe a Letícia e seja bem-vinda, Letícia, e se apresente aqui para a galera. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada pelo convite, Miriam. Como você sabe, gostaria de deixar registrado aqui, eu sou tua fã, né? É muito importante para mim estar aqui falando com né, a mulher que eu considero maior especialista em pré-vendas hoje no Brasil. Gostaria de deixar isso gravado. Estou muito feliz com o convite. Me apresentando, né? Meu nome é Letícia Medeiros, eu sou CEO e fundadora da Contratação Acelerada. Nós somos uma startup focada em contratações para inside sales. Nós fazemos vagas de field sales também, mas a gente percebe que mesmo o field sales, aquele vendedor de rua, ele ainda assim agora está sendo apoiado por áreas de prospecção, áreas de pré-vendas, até mesmo para cálculo de rota, né, para que seja otimizado o processo de field sales. Hoje nós somos especialistas em fazer contratações para LDR, BDR, SDR, Key Account, Account Executive, Closer, Hunter, áreas não, cargos de gerência. Nós já fizemos vagas, inclusive, de CRO, né, muitas vagas de head de vendas. E a gente tem um diferencial que, por ter essa especialidade dos headhunters fazerem as contratações, a gente entrega com celeridade o processo e a assertividade. E aí a gente consegue trazer uma humanização para quem está do outro lado sendo entrevistado e essa celeridade que hoje o nosso mundo de inside sales precisa, né, Miriam? Sim. Antes da gente tocar nesse ponto principal, que é a contratação, tudo que envolve uma contratação, e o que é importante na contratação, eu quero, Letícia, que você fale um pouquinho sobre esse momento que você está vivendo como CEO da contratação acelerada, esse momento que você está captando recursos, né? Você está entrando nesse Essa projeto, seara. essa seara. Eu quero que você me conte um pouquinho sobre isso. Maravilha. Eu percebi ao longo do tempo como empreendedor, eu nunca havia passado por isso, inclusive a contratação acelerada eu não imaginava que tomaria a proporção que hoje tem. E quando a gente tem uma boa ideia, né, assim como você faz consultoria de criação de máquinas de vendas e principalmente área de prospecção, a gente percebe às vezes que tem uma excelente ideia, começa a ganhar dinheiro, o processo está legal, as pessoas confiam, empresas começam a ter resultado e cases de sucesso, e a gente começa a ter não apenas uma boa ideia, mas a gente começa a criar uma empresa em volta dessa boa ideia. E como nós não somos especialistas em tudo, a gente percebe que precisa de ajuda muitas vezes também, né? E para isso existem esses programas de aceleração. Hoje mesmo eu falei com um programa de aceleração muito interessante, o nome é Bit2Mami, e que auxiliam, né, mulheres empreendedoras a terem negócios mais sustentáveis. Nós estamos participando hoje, né, a gente está falando agora em julho, né, de 2023, da Arena Celta, que é um processo de aceleração da Fundação CERT aqui de Florianópolis, né?
E tem sido muito interessante porque eu tô fazendo o MBA assim em 6 semanas. E aí a gente está nessa fase, não necessariamente de captação, mas de entender quem pode nos ajudar intelectualmente a crescermos, né? Porque em pouco mais de um ano, nós saímos ali de uma contratação para mais de 150. Nossa, Temos de um headhunter para hoje temos 7. Uma área de vendas que eu vendia sozinha e hoje nós já estamos com 5 pessoas. Então, tá dando muito certo. caramba! E quais são essas etapas nesse As processo? do processo de aceleração. Isso. Bom, ele envolve vários aspectos, né? Quando a gente abre uma empresa, não é apenas abrir lá o CNPJ e começar a vender. Existem aspectos jurídicos, tanto de sociedade ou de contratação de pessoas, né? Hoje a gente vê muitas contratações, né, na nossa área de vendas, muitas contratações PJ. Então, como o profissional que está sendo contratado ter esse respaldo jurídico e o empresário também, então essas aceleradoras auxiliam nesse aspecto. Tem a parte de marketing e vendas também, que existem mentores especializados nisso. Tem a parte de internacionalização também, que a gente aprendeu aí essa semana. Tem a parte de contabilidade, então como sair daquela fase em que o prolabore do dono da empresa é o faturamento total e começar a pensar no futuro, né? Isso é bem comum, né? Bem comum. É raro, mas acontece muito, né? E que são coisas assim que quando a gente está no meio do furacão, a gente pensa assim, ah, beleza, tô vendendo muito bem, legal, minha empresa tá de vento em popa. Aí começa a acontecer pequenos BOs que começam a ficar grandes se a gente não resolve. E aí esses programas de aceleração têm auxiliado muito. Eu acho que mesmo que uma empresa que não precise ou não queira ter investimento, ela deveria participar de um processo de aceleração, porque tem sido assim muito, muito enriquecedor. Agora conta aí para nós, qual que é o pitch de vendas? Posso? Pode? Qual que foi o pitch de vendas? Bom, basicamente, o nosso pitch ele está relacionado hoje nós sermos uma empresa de recrutamento e seleção. E esse foi o primeiro desafio. Tá, Letícia, você tem uma ideia, você tem uma empresa de recrutamento e seleção e só, né? Você faz contratação para vendas. Mas a ideia não é apenas ser uma empresa de recrutamento e seleção, e sim ser futuramente um hub de solução para vendas. Então, por exemplo, você sabe melhor do que eu, né, Miriam, que por mais que você coloque você numa sala, Thiago Reis, o Alvarinho, colocar o pessoal da Haas, coloca o pessoal da RP Trader, a própria Universidade Previsível, todo mundo numa sala para criar o melhor processo comercial, o Growth Engine, Growth Machine, a máquina de vendas, né? Uhum. E ninguém monitorar as ligações, ninguém analisar os números, ninguém saber se a cadência está sendo realizada do início ao fim, qual a volumetria disso no dia a dia, entender se esse funil está sendo executado, não adianta de nada colocar vocês nessa sala para criar essa máquina. Então, a nossa ideia não é só trazer o talento, conectar o talento às empresas, mas também entender se essa pessoa será a, a melhor pessoa para aquela empresa. Então, futuramente, poder Nossa. conectar a Miriam à Coca-Cola, porque ela será a melhor pré-vendedora porque a Coca-Cola vende, né? Então, tentar chegar a esse ponto em que a gente já tem muitos parceiros como você de consultorias, empresas que estão escalando, consultores individuais, e poder ter um hub robusto de vendas para trazer soluções. Mas, claro, no nosso caso, isso inicia com a contratação do melhor profissional. Porque, assim, às vezes, você pode ter, né? A gente fala muito de salário em pré-vendas, né? Hoje, a profissão do pré-vendedor, da pessoa de pré-vendas, existem muitas empresas ainda que acham que com R$ 1.000 vão conseguir contratar um BDR sênior. Isso, Uhum. inclusive, acredito que seja uma das suas perguntas aqui hoje. Uhum. Mas, às vezes, essas empresas, elas não podem também pagar um salário de R$ 5, R$ 6.000 para um profissional desse.
Então, o nosso trabalho é, de certa forma, evangelizar o mercado para o que ele pode pagar, tentar chegar num range É. interessante, que essa pessoa traga resultado e criar também uma forma de escala para essa empresa e para a carreira desses profissionais também. Não prostituindo a profissão, porque não é isso que a gente merece, né? Porque o coração de qualquer empresa está na área de vendas, mas ter uma remuneração justa, né? Coerente, remuneração variável também justa e coerente, para que ninguém fique estacionado na profissão, mas também não receba pouco de comissionamento. Então, o nosso caminho está sendo trilhado agora. Assim, muitas empresas vêm ainda falar para a gente: ah, eu gostaria de ter um cara que vai ser meu parceiro, meu ombro direito aqui em vendas. A gente quase não vende, eu quero pagar zero para ele, eu quero pagar só comissionamento. Gente. A profissão de caixeiro viajante acabou faz muito tempo, né? Se ainda existe, essa pessoa ganha um fixo variável, ela tem uma rota para tocar no dia a dia. Então, assim, vendedor de Barça, por exemplo, né, como tinha antigamente, não é mais do mesmo jeito, as coisas mudaram. Então, o nosso Deu uma as tra- empresas já têm essa maturidade e sabem que precisam pagar bem para as pessoas, que precisam remunerá-las não apenas financeiramente, mas intelectualmente, emocionalmente, de uma forma justa, né? Então, eu vou fazer um parênteses aqui, justamente aqui dentro de dois parênteses eu quero fazer. Um com relação à importância de ter uma agência focada em vendas, assim como nós temos agências de emprego ou de headhunter que são focadas em tecnologia. Há uns 3 anos atrás, eu estava atrás de um parceiro justamente com esse foco, tá? Foi antes da gente começar a Uhum. conversar, Letícia. Então eu procurei uma agência aqui da minha cidade, né, da minha cidade, Tapecerica da Serra. Eu já conhecia, né, essa agência, com alguns trabalhos realizados, de palestras, etc. E perguntei: você quer fazer uma parceria comigo? Porque toda vez que algum gestor perguntar sobre pedir, né, para fazer, quando eles pediam para fazer uma indicação de SDR ou BDR, aí eu indico a agência de vocês, para vocês localizarem o profissional, fazerem entrevista, etc. Fazer o trabalho, né, de, de contratação. Eles não sabiam o que era SDR. Aí eu falei assim, nossa, é complicado, né? Aí eu tive que explicar, mesmo eu explicando, eles não entendiam como que era, eles pensavam que era um telemarketing, né? Um telemarketing mais sofisticado. Então aí eu Sim, desisti. Falei assim, não, não dá, né? Não dá porque eles não entendem, eles não sabem o que é o trabalho. E o trabalho do SDR não é só ligar. Você sabe disso, né, Letícia? É como você falou, é sei. metrificar, entender mercado. Não é só pegar um telefone e ficar ligando. Aí eu acabei desistindo. Aí surgiu você. Eu falei assim, oh, tá, finalmente, né? Alguém aí focado, Obrigada. alguém focado aí nesse trabalho que não é que o que eu percebo, as empresas estão contratando mal, tá? O que você falou agora é muito importante, colocar a pessoa certa na empresa certa, tá? Unir os dois. E outra questão também é isso que você falou também da expectativa e realidade. O gestor, né, o proprietário, o CEO que quer contratar um profissional sênior, mas quer pagar R$ 1.000. Então, totalmente fora da realidade. E tem aquele que precisa contratar e quer investir num departamento de pré-vendas ou no inside sales, mas ele não pode pagar os R$ 6.000 ou os Uhum, R$ 4.000. Uma empresa pequena, tá? E como que a uhum. gente faz como que a gente consegue conciliar, como que você, Letícia, consegue conciliar essa questão da expectativa e realidade? Tá. Nós analisamos, de forma consultiva a operação do cliente. A gente não atua como consultoria, né? A contratação acelerada hoje, ela não é uma consultoria e nem uma assessoria de vendas. A contratação acelerada, ela é uma empresa de recrutamento e seleção e nós entendemos também a fundo como funciona a parte de
como que está o momento daquela empresa? Se é uma empresa que está começando, se o CEO ainda vende, não, mas eu já tenho SDR, eu tenho vendedor, eu tenho, não tenho nada, eu nem comecei a vender ainda e quero contratar o primeiro pré-vendedor. Nós entendemos isso e a gente sempre faz aquela pergunta capciosa. Hoje, quanto que você separou do teu orçamento para essa pessoa? Né? Até porque também não pode acontecer de um cliente, eu quero contratar um BDR, mas eu tenho um mês de orçamento para essa pessoa. A gente tira às vezes uma pessoa de outra empresa, uma pessoa que cria uma expectativa também, vai para uma empresa ficar um mês, não é interessante? Então a gente alia as necessidades e expectativas desse cliente e a realidade dele para aquele determinado perfil. Existe o ICP em vendas e existe na contratação acelerada o Aham. PCI, que é o perfil do candidato ideal. Se esse empresário, essa empresária fala, Lê, eu tenho R$ 2.500 para pagar, mas eu preciso de um BDR pleno que fale espanhol para fazer o Nossa. nosso mercado Latam. Eu vou falar, pô, que legal, né? Porém, vamos lá. De acordo com os nossos estudos, a gente analisa, vê o Glassdoor, inclusive, vê algumas outras empresas em comparativo com aquele cliente, fala, ó, o teu mercado hoje para uma vaga dessa está pagando R$ 4.000, R$ 5.000. Então, o que que a gente pode fazer? Ó, mas eu não posso pagar mais do que R$ 2.000, R$ 2.500 no caso, né? Hoje nós não fazemos vagas menores do que R$ 2.500. É um problema Hum, para todas as áreas, vagas menores de R$ 2.500 hoje em vendas. Sempre terá a pessoa que vai aceitar esse valor, é um valor de salário menor, né? Que o mercado tem pessoas precisando trabalhar. Porém, a gente percebeu que é trabalhoso demais para a gente, para o próprio cliente e para o próprio candidato, que em breve começa a procurar outro emprego, porque ele começa a crescer na carreira e logo sai. Então, o que que a gente faz de forma consultiva? Tenta aliar esse budget, essa expectativa com a realidade do mercado. E aí nós vamos desenhando um pouco o modelo ideal. Às vezes, algumas consultorias, inclusive, trazem um valor que não está muito alinhado. Quando são consultorias já parceiras, a gente alinha com a consultoria, também auxilia dessa forma até chegar num valor interessante para que a expectativa esteja correta. Então, ontem, por exemplo, eu falei com um cliente, ele acabou fechando hoje. Não quisemos fechar a venda na hora, né? Porque poderia aceitar, mas eu falei, olha, dorme com isso, porque acredito que faça sentido refletir um pouco mais sobre a situação. Ele queria uma pessoa que tivesse um perfil pleno, com a vaga de closer, só que essa pessoa faria o funil ponta a ponta uhum. e faria ainda suporte e faria ainda gestão dos contratos e dos pagamentos. E a gente sabe que fazer tudo isso numa empresa, no caso deles, né, de lançamento de produto digital, no momento do próprio lançamento, é impossível uma pessoa fazer todas essas funções com maestria. Então, a nossa sugestão consultiva foi: eu acho que faz mais sentido você ter alguém para o suporte, e essa pessoa até pode tocar o funil ponta a ponta. Algumas empresas faz sentido, né? Para algumas empresas. E aí nós dividimos essas duas funções, organizando um pouco a área comercial dele ali em conselhos, né, de vendas, que acaba elucidando melhor o que essa pessoa vai ter de tomar de decisão como empresário, né? Que às vezes ele cria uma expectativa, nossa, vou contratar aqui, essa pessoa. Ele estava disposto a pagar um salário bom, era mais de R$ 5.000, inclusive. Mas essa pessoa não ia entregar tudo isso. Imagina, ele falou que fazia 300 vendas no lançamento, como que uma pessoa ia trocar isso? Então, criar esse headcount é interessante também. Então, mas nesse caso você deve encontrar também muitos gestores que não sabem nem qual é a função específica de um SDR, de um BDR. Então ele Muito, confunde com assistente de vendas, acha que tem que fazer o processo completo também, de ponta a com ponta, certeza. né? Com certeza. Às vezes, inclusive, eles chegam com o nome de um cargo e, na verdade, é outro, né? Algumas vezes também, como você comentou da empresa que você foi atrás, né, na sua cidade, muitos RHs e muitos RHs ainda são generalistas, eles não se especializaram em vendas. E tudo bem, imagina uma empresa grande com 500, 1.000 funcionários, o RH saber de todas as funções.
até porque o Inside Sales está começando a entrar em indústria, por exemplo, nesses últimos anos, né? Sim. Nós atendemos como um apoio também dessas áreas, auxiliando, doutrinando, informando o que que é uma coisa, o que que é outra, o que que cabe, o que não cabe, né? E alinhando bem essa expectativa deles. A gente percebe, por exemplo, quando você vê uma vaga de SDR na Cato, nessas plataformas online, eu tenho Uhum, certeza que quem coloca as vagas ali, né, o RH, ele não sabe qual é a função. Tem uma mistureba ali de várias áreas, né? Quero exato. um SDR que faça isso, aquilo, com MBA, com não sei o quê. Você falou agora do cliente que tinha R$ 2.500, né, para investir no profissional. Ele, na verdade, ele estava querendo um Inside Sales para fazer de ponta a ponta, ou ele Uhum. queria SDR? Ele precisava de alguém, ele precisava de um hunter closer pelo salário de um suporte, né? Então, assim, a gente sabe que existem produtos que, num primeiro momento, às vezes até para uma validação, é possível fazer o ponta a ponta, mas o melhor é separar, Sim. profissionalizar as duas áreas, pré-vendas e vendas, né? E aí, nesse caso, ele precisava, de fato, ter um SDR e um Hunter, desculpa, um SDR e um Closer, porque o ciclo de vendas dele era bastante curto. Mas ele queria então que prospectasse e que fizesse a parte de demonstração reunião. É isso. Na verdade, ele queria que os leads do inbound já viessem, que já são qualificados, apenas fechassem. Como a Ah, esteira tá. estava bem azeitada, ele já ia direto para o fechamento. Ah, tá. Só que um gargalo que ele tinha era pelo ticket não, pelo produto ser de pessoas que tinham baixa maturidade digital, a demanda dele era muito grande no suporte pós-venda. Então, Uhum. o primeiro gargalo a ser resolvido no caso dele, na minha opinião, foi resolver esse pessoa que fecharia as vendas e o suporte que dava esses BOs aí para ele resolver. E logo depois eu questionei, inclusive, para ele: você não tem ainda área de prospecção para trabalhar lead loss, para trabalhar esses leads que ficam parados no funil, entender bem quem está qualificado, quem não está? Ele falou: eu já tentei fazer isso e não deu muito certo. Né? A nossa sugestão sempre é, então, tente novamente com as pessoas certas, né? Com as copies certas, com a volumetria correta também, que pode dar certo agora. E aí, no caso, a decisão dele foi essa contratação, e logo depois eu acredito que venham mais contratações para a área de pré-vendas também. Aí você falou agora que o mínimo, né, de projetos que você pega é de R$ 2.500. É Isso, isso, né? Você está falando de R$ 2.500 para pré-vendas, inside sales, isso. Para pré-vendas, júnior. júnior. A gente Ah, está tá. falando uma pessoa bem júnior, tá, Miriam? Entendi. Nenhum SDR que tem com mais de 6 meses de experiência na função, a pessoa já está ganhando muito mais do que isso, né? A gente sabe. Só que, claro, para validar às vezes o processo, a gente sabe que tem algumas empresas que realmente a gente percebe, até pelo faturamento, que elas não conseguem ainda abarcar um salário alto, elas precisam ver acontecendo para depois aumentar. E aí a gente sempre é consultivo também falando, olha, esse valor de salário, assim que essa pessoa tiver um pouco mais de experiência, ou ela vai procurar uma outra empresa, ou ela vai te pedir um aumento, então já esteja preparado que pessoas de vendas, se elas são de fato de vendas, elas não ganham pouco. E R$ 2.500 não é um salário alto, é o mínimo do mínimo para alguém júnior começar a trabalhar. E assim também, né, Miriam? Remoto, tá? Nós Remoto. já tentamos fazer Ah, vagas tá. presenciais por esse valor e é bem complicado. O pessoal de Inside Sales que tem boa performance, eles estão priorizando o remoto. O híbrido eles aceitam, né? Mas pedem muito remoto, realmente, assim, tem que ser uma baita oportunidade para ter que ir até o escritório, né? Você já deve ter percebido que quanto mais é, o SDR ou o Inside Sales está nesse patamar de pleno e sênior,
mas ele se impõe, né? Ele que escolhe. Você está Uhum, percebendo isso? Ele com chega a certeza. escolher. Eu passei por um processo onde eu indiquei uma pessoa, uma SDR, ela já está no nível de sênior, e tinham 3 empresas brigando por ela, Sim. né? E que bom, né, Miriam? Porque a gente precisa ser valorizado, né? Sim. Vamos falar a verdade, a gente precisa ser valorizado. Nó- Não, não, não dá para pagar pouco para uma área de vendas, não dá para pagar pouco para o motor que faz a empresa acelerar, né? As outras áreas também, obviamente, a área financeira, a área jurídica, a área operacional, o chão da fábrica precisa ganhar bem também. É, claro, né? A gente está falando aqui de Aham. Já travou. vendedor gosta de ganhar bem. A gente ganha por comissão, Sim, né? sim. Então, isso é importante. Bom, Então, a gente falou aqui de um mínimo, né? Você está falando de um mínimo aí de R$ 2.500 para um SDR Júnior, lá com um mínimo de 6 meses de experiência. Qual é a média salarial no Brasil de um SDR, um BDR, sênior, com aí uns 2 anos, 3 anos de experiência? sênior com 2 a 3 anos de experiência. Isso vai depender de algumas variáveis. Por exemplo, essa questão do presencial, remoto, híbrido. Se precisa falar um segundo idioma, qual o pacote de benefícios? Se essa vaga ela vai ser, se ela vai ser pacote de benefícios, se essa pessoa vai trabalhar um ticket baixo, médio, ou se é Ah, uma tá. venda enterprise. Isso também difere quando é um especialista em IBM, por exemplo, que são pessoas que estão ganhando muito dinheiro no mercado. E, assim, uma das nossas recrutadoras fez uma pesquisa esses dias para uma vaga específica de IBM. Ela mandou mensagem no WhatsApp: Lê, eu fiz uma pesquisa e eu tive um total de duas pessoas. Hum, Duas pessoas no Brasil que tinham o que aquela empresa precisava. Então, essa pessoa está ganhando muito dinheiro, as empresas vão brigar por ela, né? Isso está vindo com muita força, inclusive agora. Antes era inbound, 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 agora é outbound. Daqui a pouco vai ser ABM, né? As pessoas vão ter que se especializar muito nessa parte de inteligência artificial também. Então, assim, não tem exatamente, ó, esse sênior recebe tanto, mas o que a gente percebe do mercado, num geralzão, BDR, e SDR, né, de 4 a 8 mil reais, uhum. tá? Eu conheço BDR Seniors Enterprise ganhando de fixo 8, 10 mil É, reais. É mais ou menos isso. a gente está começando a igualar com o mercado americano, né? O americano ainda ganha mais, bem mais, né? Eu fiz uma vez até para escrever um artigo no Glassdoor, eu fiz uma pesquisa e deu mais ou menos, fazendo a conversão, é claro, dólar real, e lá eles calculam por ano, né, anual, salário anual. Fiz uma conta rápida, dava mais ou menos de 15 a 30 mil reais, salário de um BDR. É isso aí mesmo. É E lá, as pessoas que são muito boas no Brasil estão indo trabalhar em empresas internacionais. internacionais. Sim, ganhando em Exatamente. dólar. É exatamente Ganhando em isso. dólar, eu já vi vendedor ganhando, né? Pessoa de vendas, closer ali, um account executive ganhando 50, 70 mil reais por mês com comissionamento. Empresas que estão vindo para o Brasil e pagam em dólar, né? Então, assim, é uma área que está crescendo muito. E as pessoas que estudam vendas, que vão atrás dessas metodologias que a gente tanto bate na tecla, né? Aham, Não é só o spin selling, tem um monte de é. metodologia, tem um monte de livro, muitas informações para melhorar. Inclusive aqui, né, o nosso café, aqui, né, tem uma canequinha escrita: vender não é uma arte. Eu ouvi isso de um diretor meu na Resultados Digitais. Na época era Resultados Digitais, agora é RD Station. Uhum. Eu ouvia dele, né? Mas a primeira página do playbook da RD em 2017 era: vender é uma arte? E não, a gente tem que transformar, né? Entender no nosso mindset que é uma ciência. Então, a gente tem que estudar, tem que ir atrás, né? Então, mais ou menos isso. Não é só. Antigamente.
falava-se, né, que o vendedor ele tinha que ter boa lábia, né? É, Então ainda tem essa crença de que vendedor tem que falar bem. E exato. não é só isso, não. Bom, vamos lá. Então, como que é esse processo seletivo seu? Você faz essa entrevista com o cliente que está buscando um profissional. Você tem um banco de dados com candidatos, com pessoas, com profissionais? Então, a gente tem também um banco de dados de profissionais, porque assim, às vezes, respondendo primeiro essa pergunta, às vezes a gente faz uma entrevista, algumas entrevistas para fechar uma vaga de algum cliente, e não necessariamente a melhor pessoa ou só tem uma pessoa boa desses três para que a empresa contrate. Na maioria das vezes são três excelentes profissionais. Como nós entregamos três candidatos finalistas, né? Se eu entrego três, sobram dois. Esses dois ficam num banco de dados para Ah, vagas que tá. ele tenha perfil. Então a gente está começando agora, né? É um teste, inclusive, de fazer a divulgação e a venda de algumas vagas que a gente já tem o perfil, já tem pessoas entrevistadas. Mas a nossa ideia original é fazer o hunting do zero. Então, o processo é mais ou menos assim. Vamos imaginar que você, Miriam, quer contratar um BDR para a tua empresa. Você quer um BDR sênior, enfim, tudo mais. A gente define o perfil desse candidato ideal, tá? O perfil desse candidato ideal, a gente vai entender muitas coisas ali. Então, a gente vai entender culturalmente como que é a empresa da Miriam, o que que essa pessoa vai fazer no dia a dia, como que é o modelo de trabalho, modelo, muitas coisas, híbrido, se é CLT, o que que essa pessoa vai entregar no dia a dia, é, os benefícios, e aí tem a parte do que ela vai entregar na função, Uhum. né? O que que ela vai fazer? Quantas ligações? Qual que é a meta de vendas? Como que é o comissionamento? Como que esse comissionamento é calculado? Se esse comissionamento, batendo meta, é exequível, se realmente essa pessoa consegue bater meta com o que a empresa tem hoje de geração de leads, porque às vezes aparece uma empresa que fala assim, não, mas a gente vai vender 100 mil reais, essa pessoa vai vender 100 mil reais por mês, ela vai ganhar 20 mil reais de salário, mas eu estou disposto a pagar 2.500 de fixo. Beleza, mas vocês já fazem 100 mil reais com algum dos vendedores? Não, a gente está testando. Então, Ah, a gente tá. também vende a vaga para Candidato. os candidatos, né? A pessoa às vezes está saindo de uma empresa, a pessoa tem conta para pagar, a pessoa às vezes deixa de ir para outra empresa para entrar naquela empresa, então nós somos esse meio de campo entre empresa e talento. E aí nós fazemos essa definição, temos o job description, criamos, às vezes a empresa já traz, a gente bate o job description, o headhunter faz essa análise com o cliente, e aí começa o hunting. Esse hunting a gente faz com ATS, plataformas aqui de prospecção de pessoas. Criamos uma piscina ali de candidatos e começamos a entrevistar essas pessoas. Essas pessoas também passam pelo assessment, que é o DISC, Eu disse que, né? tá. Fazemos o DISC, então a gente consegue entender naquele momento como que comportamentalmente essa pessoa age. Então, sei lá, uma pessoa com mais dominância, com mais influência, para que o parecer do headhunter corrobore ali com o DISC. E aí nós entregamos como quarto passo e último um dossiê de sucesso. Então essa empresa ela vai receber o parecer do headhunter, mais o DISC, vai receber esses três candidatos, vai fazer a entrevista final, vai nos dar o feedback, e vai acabar contratando uma das três pessoas. Ah, legal, Letícia, mas e se nenhum dos três der certo? A empresa não quer nenhum dos três. Nós enviamos pelo menos mais um, dois candidatos. Só que isso acontece raramente. A gente tenta trazer para o cliente que ele fique meio que na dúvida de quem que ele vai contratar, né? Normalmente eles gostam muito, gostei muito aqui da Letícia, pô, legal, vamos. E aí a gente fala, já faz oferta, porque é um talento. Essa pessoa não está falando só com você, ela está falando com outras empresas, né? Uhum. Os profissionais, os bons profissionais de vendas, eles estão sendo super assediados. Realmente, assim, isso é uma verdade, sabe? Sim. Você falou aí do DISC, né? Eu gosto bastante do DISC. Eu até, quando eu faço mentoria, às vezes eu puxo o perfil da pessoa, peço para a pessoa fazer, tá? Já fiz isso Legal. algumas vezes.
Com relação ao DISC, é o perfil comportamental do candidato, vocês como headhunters, vocês passam algumas dicas com relação ao perfil da pessoa? Por exemplo, ó, essa pessoa é assim, 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 ela vai ter um tempo de rampagem maior, ou ela vai lidar com feedback dessa maneira ou daquela? Vocês dão esses insights aí Nós para o. temos, nós temos esse tipo de serviço para entregar para os nossos clientes também. No hunting básico, nós entregamos apenas o DISC e o cliente ele faz uma análise, a gente acaba conversando um pouco ali no nosso grupo sobre o perfil do candidato, é um processo bem próximo. Não é assim, ah, beleza, o headhunter vai fazer o processo e a gente só vai se falar lá nos três candidatos. É feito um contato bem próximo com o cliente. E alguns clientes querem ir de forma mais aprofundada para essa análise comportamental. Então, tem clientes nossos que contratam análise de todo o time de vendas para Uhum. entender como que tá. E aí sim nós temos a consultoria DISC que vai Ah, tá. analisar profundamente o time como um todo, né? Isso é interessante. Fazer até uma análise do DISC dos candidatos, né, do time, com o perfil do gestor, né? Exatamente. Porque às Para vezes ver não se dá bate, né? certo. Às vezes o Às vezes não perfil está bate. certo, o perfil do candidato é aderente, mas não é aderente com o perfil do gestor, né? Do líder. Aí Exatamente. complica, né? Aí contrata, daqui a pouco a pessoa está indo embora, né? Não aguenta. Exatamente. Bom, você escreveu no LinkedIn, eu achei bem interessante a sua colocação, então eu vou ler o que você escreveu no artigo. Veja aqui, muito perfis de profissionais de vendas que se consideram especialistas em determinadas funções e, quando vou olhar o perfil, tem apenas 6 meses daquele determinado cargo. Você pode ser pleno nessa função, mas não sênior. Você pode se tornar especialista no produto, mas não 100% esperto na profissão. Então, você acha que o fato dessa galera também mudar muito de emprego também está impactando nisso? Com certeza. Eu tenho uma visão assim, esse post foi bem polêmico, né? Foi E eu vou te fazer uma outra pergunta, Miriam, até para responder. Quantos anos você tem de vendas? de vendas e atuar com prospecção, né? Na verdade, minha área sempre foi prospecção, 22 anos. 22 anos. Hoje você se considera especialista nisso, né? Sim, sim. Tem longos anos para chegar nisso, mas é claro, a tecnologia fez com que esse caminho fosse encurtado. Mas eu não acredito hoje, como especialista em vendas, eu tenho 18 anos de experiência em vendas também, né? Uhum, Eu não me tornei especialista em 6 meses de prospecção lá na área de parceiros da Resultados Digitais. Foi uma construção onde a gente, principalmente em pré-vendas, é uma profissão de muita resiliência para você criar essa casca de senioridade num processo. Eu acho que uma pessoa pode se tornar sênior em 2, 3 anos. Eu não acho que isso não aconteça. Mas o que a gente vê, e aí o retrato desse post, uma pessoa que você percebe que ficou 3 meses numa empresa, depois ela ficou mais 5 meses em outra, depois ela ficou 3 meses. Antes de trabalhar com vendas, ela tinha um cargo, uma atuação totalmente diferente do mercado de vendas. E aí você vê um LinkedIn todo otimizado para busca, e essa pessoa ela é especialista como SDR, como BDR, como Key Account, como Closer, como Account Executive, como Outbound, como Inbound. Ela faz consultoria já em vendas, terceiriza o processo de prospecção, e aí você vai ver no perfil, essa pessoa pede rios de dinheiro, mas ela não tem de fato a experiência de maturar num período de empresa. Claro que existem as exceções, e as exceções muitas vezes não são boas. Um trabalho que era tóxico, um processo que, na verdade, a pessoa entrou e logo foi demitida. Eu conheço pessoas com carreiras excelentes que ficaram 5 meses numa empresa porque aconteceu um layoff. Então, acontece isso? Acontece. Mas ser especialista em tudo isso que eu falei e você perceber que ela, de fato, de vendas tem 10 meses de experiência, é bem difícil isso acontecer. Eu venho do mercado de telemarketing. Em 2006, eu trabalho com vendas há 18 anos.
mas com o Inside Sales, essa metodologia que a gente fala de Growth Engine, de criação de pré-vendas, a especialização de pré-vendas, especialização em vendas, as metodologias, venda como ciência, as vendas complexas, né? Eu lembro muito de uma palestra tua, que foi no RD Summit, você falando sobre a estratégia de prospecção, em que a caneca chegava quebrada no local, e aí era meio que um ABM ali, né? Já criando. Isso não se consegue em 3 meses, Miriam. E se alguém conseguiu, pô, que legal, mas eu não acredito nisso, assim. Então, desde 2016 eu comecei a ver essa questão de vendas. 16, 23 já tem um pouco de tempo a mais, mas é a mesma coisa que um advogado que se formou em 6 meses no escritório, ele já é especialista tributário. Não Então, é assim, né? isso é bem estranho, porque a minha geração, até a geração do meu pai, eles focavam muito em ficar na empresa, ter uma estabilidade, certo? Então, quanto mais tempo o funcionário ficava na empresa, era melhor visto, né, no mercado, tá? Eles falavam até que sujava a carteira, né? Você sair muito rápido, você ficar 6 meses, um ano. Um ano numa empresa já sujava a carteira. Então, você acha que isso tem um impacto. Quer dizer, esse pular de empresa para empresa, por exemplo, ficar, como você falou, 3 meses numa empresa, aí depois ele vai ficar 6 meses na outra empresa, aí depois ele fica mais 3 meses na outra empresa. Então, ele não cria expertise em nada. É mais ou menos isso o seu É ponto mais de... ou menos isso, Uhum. mas não necessariamente essa pessoa ela não é boa para algum cargo ou alguma função, né? Como eu disse, tem essas exceções. Eu, por exemplo, fiquei 5 meses trabalhando na Ambler como head de vendas. Se eu fosse para uma entrevista hoje, Miriam, e um recrutador me perguntasse assim, Letícia, me fala uma coisa, como que foi a tua experiência na Ambler? Foi uma decisão errada de carreira, para mim e para a Ambler. Por Uhum. quê? Porque a gente percebeu, depois que eu entrei na empresa, que eles não precisavam ter um head de vendas, porque eles tinham uma esteira super rápida, o produto era praticamente um self-service. E, enfim, era questão do modelo que eles testaram e não deu certo. Em 5 meses a gente viu que não dava, né? O custo de um head de vendas acaba sendo caro para uma operação que pode se trabalhar no self-service, ter ali mais um suporte do que de fato uma área de vendas, né? Você trabalha mais base, então uma boa área de CS. Beleza, mas o que a gente vê hoje são pessoas que ficam pouco tempo mesmo, assim. E assim, sabe o que que eu percebo? Você falou da pessoa de sujar a carteira e tal. Eu não acho que suja a carteira, mas eu acho que a pessoa tem que ter um bom motivo para ter ficado pouco tempo ali naquela empresa. E se ela tem um perfil que sempre está pulando, né, de um cargo para outro, que ela mesmo possa se avaliar comportamentalmente na questão da carreira dela, se ela está na carreira certa. Porque Hum, a gente tem como que eu posso falar isso? Assim, para desenvolver uma carreira em vendas, para desenvolver uma área de vendas, não é em 5, 6 meses que isso acontece. Por exemplo, startups. Startups em 5, 6 meses, isso muda, a empresa pivota, uma área que era de um jeito muda completamente, e uhum. aí às vezes a pessoa não está satisfeita e ela já vai para outra empresa, e aí já fica pouco tempo nessa outra empresa. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é, se você está assistindo aqui nesse nosso bate-papo e está passando por uma fase assim, não é que está errado, mas talvez se analisar para ver o que está fazendo você ficar pouco tempo nas empresas, Pode ser. né? Pode ser que às vezes o segmento que você está atuando não é um segmento legal. Às vezes é uma pessoa que trabalharia muito melhor um ticket alto, porque ela tem a tranquilidade de saber que demora mais para fazer uma venda, do que aquela ansiedade que precisa vender todo dia. Pode ser. E sabe? Então tem várias formas de fazer listão, né? Mil e uma maneiras. Então, se você está passando por uma fase dessa, por que será que isso está acontecendo? Né? Porque assim, a gente às vezes fala com, né, pode acontecer de falar com alguém assim,
Essa empresa não era para mim, aquela empresa não era para mim, 5 empresas não eram para você durante um período de 2 anos, mas o que que aconteceu? Será que são as empresas? Será que realmente não é você que precisa fazer uma análise de carreira, se você está entrando nas empresas certas? Porque o que que acontece também, Miriam? Como as pessoas estão ganhando muito bem em vendas, às vezes uma pessoa sai de um trabalho para outro por causa de 200, 300 É, para reais. ganhar mais. Para ganhar Sim. mais. E a gente sabe que a gente faz isso, né? Nós somos seres humanos, a gente precisa pagar conta, a gente tem, né? Quem tem filho, família, esse pequeno valor, às vezes é um grande valor de diferença de uma empresa para outra. Mas que tal? Chega, fala com essa empresa, ó, que tal a gente remanejar? Ah, não é possível. Analisar a fundo essa senioridade que a gente está falando, ela vem com o tempo. E se você aceitou trabalhar numa empresa, aquela empresa também está contando com você para um resultado que às vezes não é imediato, às vezes demora um tempo para esse resultado chegar. Tem, inclusive, né, se a gente está falando de 5, 6 meses, tem ciclo de vendas de empresas, você sabe muito bem disso, que demoram 9 meses. 9 meses, um Um ano. ano, um ano para fechar uma venda enterprise, né? Quando a gente fala de indústria, Uhum. de software caro, né? De uma coisa de 300 mil reais por ano, 400 mil, não é uma venda que se faz em 2, 3 reuniões. Então, também as empresas entenderem se essa pessoa vai ter essa tranquilidade de esperar, né, de acordo com a cadência, às vezes não, na maioria das vezes no outbound, por exemplo, não é em uma, duas calls que você vai conseguir aquele agendamento, tem os 6, 7 touches, entender isso, e o Disque às vezes traz isso, do Traz. momento que a pessoa está naquele momento, né? E então fica Olha, interessante. enquanto a gente estava conversando aqui, você estava falando, eu estava lembrando dos SDRs, né, que eu já conversei. Eu converso com SDR todo dia, né, por causa até do diagnóstico da mentoria que eu faço. Então, antes de enviar proposta, projetos, etc., eu tenho que conversar com as pessoas e eu converso com muitos SDRs. Então, eu estou aqui lembrando daqueles que falaram que mudaram de empresa ou que estão querendo mudar. Então, eles falam por exemplo, eu acho que essa questão, o maior impacto desse pula-pula de empresa para empresa, Letícia, é a questão da má contratação, tá? Por exemplo, não deixar claro essa questão de metas, não disponibilizar ferramentas adequadas. Também eu não sei por que um SDR entra numa empresa se ele não tem uma ferramenta. Tem muito SDR júnior entrando em empresa e ele sozinho, sem muita experiência, né, sem muita expertise, ele tem que criar todo o processo. Uhum. Então, eu acho que o maior impacto mesmo desse pessoal mais jovem que fica mudando muito rápido tem muita relação com a contratação. Por exemplo, depois de 3 meses já sobe a meta para uma meta inalcançável. Isso acontece bastante. Ferramentas. Entra sem ferramenta. Eles ficam esperando o SDR desenvolver, rampar para começar a contratar a ferramenta. Quer dizer, falta de estrutura, né? Agora, não sei com relação a insight sales, tá? Tô falando só ali do pessoal de pré-vendas. Então, acho que tem muito também a ver com... Tem isso que você falou, né? A questão das vezes ele não entendeu o processo, fica muito ansioso. Às vezes o processo realmente é longo, né? Uma venda enterprise às vezes tem uma cadência ali, um resultado de às vezes 9 meses, um ano, e às vezes ele se sente ansioso, principalmente quando ele é um inside sales ou um executivo, né? Tem essa questão também da falta de estrutura da empresa que está contratando, esse olhar mais apurado para o perfil, né? Para a tarefa, né? Para as atividades que o profissional vai fazer. E eu acho que tem muita. Não é só o profissional, né? Ele também precisa analisar por que, que eu não consigo parar a empresa. Mas tem muito da contratação em si, tá? Com certeza, com certeza. E às vezes, Miriam, a gente está no meio do furacão,
a área de vendas rolando, o investimento da empresa rolando, todo mundo cobrando, e o gestor precisa fazer uma contratação. Às vezes ele faz rápido a contratação, mas ele não analisa pontos que são cruciais, né? Como você está comentando, assim, será que aquela pessoa realmente é adequada para aquela função? Nós eliminamos candidatos, às vezes, excelentes para determinadas funções, mas que são muito boas em outras empresas, né? Em algumas empresas, mas que são bons em outras, né? Então, ter essa tranquilidade, às vezes, de contratar uma empresa como a nossa, faz sentido para quem está nesse meio desse furacão. Sai mais barato do que você ficar 6 meses, um ano com um profissional que não vai trazer o resultado adequado, ideal, e talvez, às vezes, contratando uma empresa que faça isso, né, consegue reduzir os riscos de uma má contratação. Eu já vi vários vídeos, inclusive o mais recente que eu assisti foi do Thales, da G4, falando Uhum. que contratar custa muito caro. Sim, Tem empresas que perdem semestres inteiros de venda com o time de vendas errado, né? E às vezes até um produto é invalidado quando está no início por conta de um time de vendas que não soube performar. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa que está naquela empresa que invalidou o produto, enfim, não seja muito boa em outra empresa, né? Então, é importante pensar nisso também. sim. Bom, a contratação acelerada completou 1 ano e 7 meses, né? É isso aí. E qual é o maior case de sucesso? A gente tem cases de rapidez e de entrega, né? O nome da empresa é contratação acelerada. Isso não quer dizer que a gente contrata de qualquer jeito. A gente realmente, todos os profissionais são entrevistados, são analisados. Os headhunters tentam fazer o melhor, a forma mais humanizada, muito afinco com isso realmente, assim, né? E case de sucesso, nós temos um case, assim, é bem fora do comum, né? Nós fizemos uma contratação de head de vendas em 4 dias para uma Nossa, empresa. E por quê? Porque a gente definiu muito bem o perfil inicial, muito bem o perfil do candidato que eles precisavam, e aí deu muito certo. Nós temos também a contratação de várias empresas remotas que precisavam de SDRs e BDRs rápido, e a gente conseguiu fazer isso. Então, a gente tem case de sucesso. A FGV, uma das FGV. franquias da FGV, nossa cliente. De software, tem vários que a gente conhece, vê nas palestras, né? Empresas conhecidas. Checklist Fácil, ABM, Maestro do Spina. Ah, tem. A gente tem mais de quase 150 logos, né? Porque a gente já fez mais de 150 contratações, mas algumas são vagas duplicadas, né? Duas, três, quatro, cinco vagas. A Company Hero, nossa cliente, eles têm 7 vagas com a gente, já estão fechando a oitava agora. Ah, temos muitos parceiros comerciais também que nos mandam clientes, né? Estão participando de uma consultoria como a tua e precisam contratar mais, É. nos indicam. Então, a gente tem mais de 20 parceiros, assim, empresas bem conhecidas como a sua, Growth Machine, a Sales Hackers, o Ricardo Alvarinho, DNA de Vendas, a Inside, um excelente parceiro, a Dupla de Vendas, especialistas em vendas nos indicam. Então, isso prova que isso por si só já é um case, né? Porque você está prestando consultoria e você confiar numa outra empresa para fazer as contratações que vão trazer resultado Uhum. para a tua consultoria, isso por si só já é um case, né? E Sim. várias outras empresas, assim, tem muita coisa. E um case não tão de sucesso, mas aí que você pensou, opa, isso aqui serviu como aprendizado. Não A precisa citar, gente, né, exatamente, né, o nome da empresa. sim, não, não vou citar, mas a gente teve um case de insucesso que em uma semana um cliente percebeu que o contratado não era adequado para aquela empresa. E a gente teve que dar uma olhada nos nossos processos. Era uma Hum, vaga híbrida, então a pessoa tinha que ir presencialmente, né? E a pessoa não ia. Aí na segunda semana, né, na primeira semana ele percebeu isso, porque a pessoa não foi nenhum dia, e foi vendido híbrido para o candidato, e na segunda semana a pessoa realmente não foi. Eles tiveram que fazer o desligamento,
porque eles precisavam que essa pessoa fosse, pelo menos para alguns alinhamentos com a empresa, e na contratação. A gente não tem também como rever tanta coisa, né? Porque às vezes acontece algum problema ou outro. Mas aí nós começamos a frisar bem isso para os candidatos que realmente querem um remoto. É um excelente candidato, assim, é uma pessoa sensacional, um profissional muito bom. Mas aí houve o desligamento. E quando há esse desligamento, a gente dá uma garantia para os nossos clientes. Se a pessoa não fica, a gente refaz o processo, né? Por exemplo, vagas operacionais, nós damos 30 dias de garantia. O que que isso quer dizer? Que o headhunter trabalha, entrega 3 candidatos finalistas, e se a empresa não fica nos primeiros 30 dias com aquela pessoa, a gente refaz o processo. Então, quando a gente faz errado, a gente tem retrabalho. Uhum. E isso é muito complicado. Né, a gente tem uma perda de tempo grande, porque a gente quer acertar de primeira, né? Então, Ah, esse seria um case de insucesso. eu vou quebrar aqui um pouquinho o roteiro e vou fazer uma pergunta. Você já passou por um momento, uma entrevista assim que você pensou, nossa, que coisa bizarra, que situação bizarra? Eu te pergunto porque faz o que, um mês mais ou menos, teve uma headhunter que postou, ela postou inclusive no domingo. Foi no domingo, eu estava lá sapeando no LinkedIn e eu vi esse post. Então ela conta, né, no artigo, que ela levantou cedo no domingo, naquele dia, né, era um domingo, para fazer entrevista com 3 candidatos. Então, um estava de pijama. Outro estava deitado na cama e o terceiro não lembro exatamente como que estava. Ah, estava de... Era uma moça que estava de topzinho e estava aparecendo bem os seios. Ela falou assim, era impressionante. Ela falou assim, impressionante, porque isso pesa realmente na decisão, na contratação. Aí o pessoal, eu olhei os comentários abaixo, o pessoal fazia, não tem nada a ver, porque você tem que olhar o currículo, né, o profissional da pessoa. Na sua opinião, isso impacta? Eu acho que impacta de acordo com o ICP da empresa. Se for uma empresa que não se importa com isso, né, tem que ser analisado. Hoje, inclusive, eu vi uma palestra do Danilo Conrad, que era meu CEO na Sales Hackers, falando sobre essa questão, inclusive, de estar num evento, aí tá de chinelo, de shorts, né? Ele atende executivos. Então, para se conectar, ele acaba tendo que, né, entre aspas, parecer com essas pessoas também. Então, o Uhum. ICP é esse. Mas eu já vi muitos vendedores que estavam, vendedores B10 e tal, que não estavam tão arrumados, por exemplo, numa call. Então, depende, eu acho que tudo depende, assim, né? Não, Da, não é do- 8 nem 80. Porém, realmente, você fazer uma entrevista, a pessoa tá de pijama, demonstra que aquela pessoa não está tão interessada com aquele cargo. Porque você vai atender o seu cliente de pijama, a não ser que você venda pijamas. Entende? É tipo isso. Eu já fui numa loja de pijamas, por exemplo, fica em Laguna, na cidade, inclusive que meus pais se conheceram, e é uma loja que vende pijamas e todos os vendedores estão de pijamas. Faz sentido para o business deles, né? Então, ela se sentiu assim desrespeitada sim. porque a pessoa estava deitada. Ela falou assim, pelo menos senta na cadeira, coloca uma camiseta, né? Sim, Não precisa estar de pijama ali, né? sim. Bom, enfim. É. O case que eu tenho, o case não, né? Mas o exemplo que eu tenho disso, que não fui eu que atendi, né? Foi uma outra headhunter, foi de um candidato a SDR que falou que o gestor dele anterior era muito tóxico. E aí a gente pergunta, por que que fez essa pessoa tão tóxica? Ele fazia eu fazer 25 ligações por dia. Ah, E um SDR, um BDR, você sabe, né, Miriam? A não sei que seja assim, uma cadência mirabolante, que só fale com shake na Arábia. Aí você vai fazer 25 ligações, mas se for outro, você vai fazer 50, 60. Eu já vi gente fazendo 100, né? Quando eu trabalhava com telemarketing eram 150 por dia. Então, assim, um gestor não se torna tóxico porque pede para você fazer 25 ligações. Aí isso foi algo bem estranho, assim, não, sabe? então, eu tenho um case assim, uma cliente minha do segmento de agenciamento de carga, que é bem complexo, né?
para contratação de vendas. Então, ela contratou um rapaz, dois rapazes, e um deles veio através de uma agência, teve entrevista, etc. E ele se recusou a fazer cold call, se recusou a fazer cold call. E o agenciamento de carga, dificilmente você consegue reunião, consegue evoluir só com e-mail e LinkedIn. Dificilmente. Tem que fazer o telefonema. E ele se E é uma recusou. cadência longa, né? É uma É, cadência que não é uma call não, só. não. É uma cadência longa porque você manda a cotação, você manda a cotação, você manda a cotação, e você tem que fazer muito follow-up. Então, você vai mandando cotação, cotação, cotação. Você manda umas 10 cotações para conseguir fechar um processo. E isso envolve muito telefonema. E ele se recusou a fazer o cold call, ele queria prospectar somente por e-mail e LinkedIn. E quando ela pediu, né, para ele fazer, ela falou que ela estava assediando. E pediu demissão. Ele ele Pediu estava na demissão. profissão errada, né, Miriam? É, Essa pessoa não é de e vendas, ela né? ficou porque foi o primeiro SDR que ela contratou. Ela queria montar o pré-vendas, ela queria colocar uma pessoa para fazer prospecção. Então ela ficou tão chateada. Ela falou assim: Miriam, ele vai me processar. O que que eu faço? Capaz Não, desse não. rapaz me processar. Isso é importante colocar até no contrato da pessoa. Você vai realizar ligações de prospecção, envio de e-mails, atualizar o CRM. Tudo isso tem que estar bem detalhado realmente. Mas assim, uma pessoa de vendas, de inside sales, que não quer ligar, essa pessoa está na profissão errada, definitivamente. Assim, tem que procurar uma outra coisa para fazer. Então, assim, são raros os casos em que não se vende a não ser falando pelo telefone. Até porque pessoas se conectam com pessoas, né? Antes de ouvir a tua empresa, primeiro aquela pessoa vai se conectar com o ser humano que está do outro lado do e-mail ou da ligação, mas ouvir a voz, o tom de voz, a energia é essencial para qualquer negócio, na minha opinião. Eu até, alguns segmentos, a gente até entende, por exemplo, fintechs, bancos, meio de pagamento, alguns segmentos é extremamente complexo até encontrar um telefone, né? Por exemplo, grandes Sim, varejistas. Você vai pelo celular. Aí a gente até entende que você não vai conseguir fazer pelo telefone, mas está dentro das atividades de um pré-vendas fazer cold call, fazer telefonema. Não, não existe com isso. certeza, Não vou fazer. com Não certeza. existe isso, né? E ela ficou tão chateada, Letícia, mas tão chateada, que ela está fazendo prospecção. Ela é a dona da empresa. Esse não deu certo, o outro não deu certo. A terceira menina, que era uma estagiária, também não deu certo. E ela falou assim: Miriam, por enquanto, desisti. E eu estou fazendo Aham. aqui. Vou passar ela para você, viu? Nossa, faz a gente falar isso. Muito bom. Bom, vamos Maravilha. lá. Como a Letícia, a CEO da contratação acelerada, se vê em 5 anos profissionalmente e pessoalmente? Nossa, que pergunta. Então, essa pergunta aí que pega todo mundo desprevenido, né? Parece que a gente está no sofá da Xuxa, né? Lembra? Muito bom. É, eu vejo que profissionalmente a contratação acelerada, né? A gente não sabe do futuro, mas eu penso que a gente vai estar assim com uma empresa autogerenciável, um business super escalável e a gente vai ter auxiliado muito nessa evangelização do mercado da importância da profissionalização de vendas, da importância das empresas investirem em vendas de uma forma a criar esse mindset de que vendas é uma ciência, né? Uhum, Vendas, quando eu falo pré-vendas, vendas, a criação, marketing até lá o ongoing, né? O onboarding, o uhum. ongoing de CS. A gente faz essas vagas também, né, de CS e tal. Como pessoa, eu espero estar muito mais espiritualizada, feliz, mais ainda, eu acho, né? Tem uma frase que eu carrego comigo de barra de Axis, que é como pode melhorar? Sempre pode melhorar. E todos os dias, quando eu acordo, eu falo assim: hoje eu vou receber uma notícia maravilhosa. E todo dia a gente pode receber uma notícia maravilhosa. Então, eu espero estar muito melhor como profissional,
como líder, como gestora, como CEO, né? Não sei se também daqui 5 anos sigo como CEO e eu espero tá muito bem, assim, né? Espiritualizada, terapeutizada, né? Com muita É, é, saúde, com muita eu vi saúde. umas postagens interessantes que você fez também sobre essa questão de separar o profissional, essa coisa de trabalhar loucamente até sábado, domingo, até altas horas, isso não faz bem. Vamos sair, vamos cuidar da nossa vida pessoal também. Gostei bastante, viu? Com certeza. Eu ouvi uma vez de um CEO que ele leu num post também eu acho que era o CEO da Alibaba, tá? Que essa pessoa tinha visto. E aí tinha falado que até os 40 você faz tal coisa, né? Até os 40 você cria uma empresa. Até os 50 você expande essa empresa. Até os 60 você fica rico. E depois dos 60 você aproveita. Então, assim, quem garante que, né, a gente chega até os 60? Então, vamos aproveitar no trabalho, né? Work hard, play hard, né? Aproveitar, claro que com suas devidas proporções, a vida como um todo, né? O Espiritismo, inclusive, fala É. muito da gente ir em busca de ser um ser integral, que está bem no trabalho, que está bem na família, que está bem no relacionamento, que tem saúde, que vai em busca da sua saúde, da longevidade. Então, eu acho que é isso. Eu vejo muita gente que acorda às 5 da manhã, né, toma um banho gelado, aí trabalha até não sei o que lá e tal. Eu não sei se é isso que faz uma empresa ser sustentável. Não sei se as pessoas são felizes dessa forma também, porque esse não é o meu modelo de felicidade. Eu trabalho pra caramba, né? Mas hoje, por exemplo, eu faço às vezes aqueles detox de WhatsApp. Tem final de semana que eu mando mensagem pra minha família e falo assim, pessoal, esse final de semana, se vocês quiserem falar comigo, me liga, porque eu não quero mais ficar no WhatsApp durante o final de semana. Eu Então, não assim, respondo. Eu não respondo. porque senão a gente não para e a mente precisa de descanso. Não, É. não tem jeito, assim. Mente e corpo são, né? Eu não Penso, respondo. Depois das 18 horas, só se for uma coisa muito, muito urgente, eu até olho, né? Eu tenho um celular aqui, que é o corporativo, eu tenho meu celular pessoal, não misturo as bolas aqui. é isso Então, o aí. corporativo, depois das 18 horas, você pode ter certeza que eu não vou nem olhar. Inclusive, ele fica no silencioso, os dois, né? Porque me irrita aquele pi, 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 né? Aquelas Uhum, eu também. É. Então, aqui o meu corporativo, depois das 18 horas, eu nem olho, né? Eu olho só o pessoal, é claro. E às vezes nem LinkedIn eu olho. Sábado assim, eu não olho. A não ser Eu que não olho eu também. não É respondo. raro. Não respondo mensagem no LinkedIn depois das 18 horas, raramente. E depois sábado eu não respondo também. Tem vezes que eu trabalho até mais tarde, mas aí eu compenso num descanso depois, né? Eu sou uma pessoa noturna, mas também eu não acordo às 5 para parar de trabalhar uma e dormir 4 horas. O corpo precisa descansar, a gente precisa ter atenção plena também, né? Você está almoçando com a sua filha, né? E aí tá 15 clientes aqui num sábado. Você está prestando atenção de fato em quê? Né? Então, a ter atenção plena também eu acho bem importante. Eu sigo em busca, né? Porque não é sempre que a gente consegue. Às vezes a gente tem nossas preocupações e tal, de trabalho, e aí acaba tendo que olhar alguma coisa ou outra. É uma constante de aprendizado, assim, né? E a gente segue em busca. Também é desapego, tá? Com certeza, com certeza. É uma A questão gente de não é tão desapego. importante assim, não, Miriam. A gente, né? Tipo, a gente é importante, mas assim, a vida acontece muito, né? De muitas formas. Um final de semana que você não respondeu para um cliente, às vezes, deixa ele descansar também, né? Às vezes ele também está querendo isso, né? Então isso é Uhum. importante. Beleza, então, Letícia, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo. Acho que abriu aí, deu vários insights aí para a galera que está assistindo. É um Legal. assunto importante que a gente ainda vai voltar, vai retomar, tá? Essa parte de contratação. A gente pode até marcar um outro dia para falar mais sobre perfis comportamentais, DISC, etc., e como isso impacta também na contratação, tá? Quero te agradecer bastante e ouvir aqui as suas considerações finais.
Maravilha, eu que agradeço, Miriam. Eu acho que a gente está num mercado muito aquecido, né? Vendas como um todo, isso é importante porque nós estamos sendo mais valorizados como profissionais de vendas, isso é muito, muito importante. Muito legal também o projeto de mulheres, né? Mulheres em vendas, mulheres que trabalham com vendas. A gente sabe como é desafiador e a gente precisa estar nessa cena, é muito importante. Te agradecer também pelo convite e reforçar novamente, sou tua fã, realmente, assim, eu fiquei, né, tipo, encantada pela palestra que eu assisti no Summit, eu já conheço, né, desde muito tempo o teu trabalho, né, sou fã de carteirinha mesmo, obrigada pela oportunidade. Quando falam em contratação de vendas, o pessoal costuma lembrar da contratação acelerada, então eu espero que aqui tenha sido uma boa janela aí para a gente. Descansem, pessoal, trabalhem muito, mas descansem, tenham tempo para a família, tenham tempo para viver, né? E tempo para trabalhar muito, porque nós somos, né? Vamos atrás desse ser integral aí que eu falei. Beleza. Depois Obrigada a gente vai, mesmo. vai marcar um dia para conversar sobre isso, tá? Vamos sim. Só nós duas aí. Fechou. Maravilha. Beijos. Beijo, tchau, tchau. Tchau.